E sobre a convocação dos governadores e também a reconvocação do ministro Queiroga e do ex-ministro Pazuello, nós vamos conversar agora com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Boa tarde, senador. Primeiro eu pergunto ao senhor, por que o presidente Omar Aziz ficou tão bravo com o senhor, senador? Boa tarde. Muita paz, muito obrigado pelo convite, Marcelo Matos, vocês estão nos assistindo na Jovem Pan. O clima está tenso, está quente. É um péssimo exemplo que essa casa dá, né, que os senadores dão para o Brasil no momento de tanta polarização, onde a gente precisa de pacificação, de união, de respeito, e ver esse festival de agressividade, de parcialidade. Eu acho que isso incomodou muito o presidente Omar Aziz, porque você sabe que foi divulgado amplamente no Brasil, no grupo fechado por eles, um acordão que eles fizeram, esse G7, que na verdade é um grupo de oposicionistas, e que fizeram a relação dos prefeitos e governadores que iriam depor, né? E momentos antes da sessão foram compartilhar com os governistas e com os independentes, né, que é outra parte do grupo, e quiseram tirar prefeitos que foram, porque qual era a base? A base eram operações da Polícia Federal, esse era o critério, operações da Polícia Federal em governos estaduais e em governos municipais de capitais, né? E lá na hora dessa reunião fechada, secreta, quiseram tirar, eu pedi para incluir o Consórcio Nordeste, né, a presença do Dr. Gabas, que inclusive foi ministro da Dilma, e que hoje é o diretor executivo do Consórcio Nordeste, que está cheio de escândalos aí. Eu acho que é o símbolo hoje da corrupção no país, em termos de operações, que foram aqueles 300 respiradores comprados da indústria da maconha, que até hoje chegaram, embora o dinheiro tenha sido pago antecipado. E pedi também a convocação do governador da Bahia, porque era o presidente à época dessa compra, que onde eu ando, no meu estado, no estado do Ceará, a população me pergunta na feira, no mercado, cadê isso? Por que isso não vem à tona? Então, eu apenas fiz essa... Nós perdemos o contato, então, com o senador Eduardo Girão e daqui a pouco nós vamos justamente restabelecer esse contato com ele. Voltou o senador Girão? Olá, senador, pode completar, por favor. Pronto, então eu apenas fiz esse pedido para que a gente votasse também. Existia uma expectativa da sociedade para ver toda a verdade, não apenas uma parte da verdade. Foi muito estranho terem tirado isso. E foi uma reação desproporcional, uma agressividade. Eu jamais vou responder nesse mesmo nível, porque o meu interesse não é pessoal nesse trabalho que a gente está fazendo. O meu interesse é nacional, são os interesses do Brasil, e eu vejo que essa CPI cada dia se torna um palanque político, infelizmente, trazendo aí a corrida eleitoral do ano que vem para agora, enquanto a gente ainda está perdendo vidas e muita gente desempregada, fome, e fazer palanque para a campanha política do ano que vem. Isso é desumano, isso é uma covardia com o povo brasileiro, que não espera isso da gente. Agora, senador Girão, também chama atenção, claro, né, o senhor falando, o governo está em minoria nessa comissão, né? Mas, de qualquer forma, vocês conseguiram, então, colocar a presença dos governadores. O senhor acredita que é uma nova etapa da CPI? O que pode sair justamente dessa convocação? Primeiro, Marcelo, deixando muito claro, tendo essa oportunidade com você, está muito evidente pelas minhas atitudes, não apenas com o discurso, são atitudes que eu não sou governista, eu sou independente, tá? Então, fiz convocação aí para a gente receber as andanças do presidente da República pelo país, sem máscara, causando aglomeração, o que eu discordo de um exemplo de um líder, mas também quero deixar muito claro que está o objetivo dessa CPI, quem está assistindo está vendo, né? Até por começar pelo relator, né? Que hoje, no meu modo de ver, tem um problema pessoal com o presidente da República e está deixando esse lado pessoal transcender sobre o interesse da nação. Você vê, ele tem um filho governador, por exemplo, que é um flagrante conflito de interesse que não tem como resolver, né? E eu vejo que
é um avanço, sim. Não deixa de ser um avanço você começar a ouvir governadores, que foi um requerimento meu. Em 2 de março eu comecei a recolher assinaturas e nós conseguimos 45 senadores subscrevendo o meu pedido para investigar a União também, os estados e municípios que receberam bilhões de reais de verbas federais. E escândalo não faltou. Sabe aquele... Está muito claro na cabeça do povo brasileiro que é um valor forte, eu fico feliz que o povo esteja tendo essa consciência, que desviar verba pública, ainda mais em época de pandemia, como a gente vive, não é apenas corrupção, é assassinato. Então a gente não pode fechar os olhos nessa comissão para isso, o que foi fechado durante um mês. Nós estamos completando hoje um mês de trabalho e nós temos aí apenas um lado da moeda sendo analisado, enquanto o clamor da sociedade é ver tudo isso que ocorreu de desvios, enfim. Então, eu vejo que a gente pode agora, pegou muito mal, tirarem os prefeitos, não incluírem, não custava nada incluir o consórcio Nordeste, né? Então, eu espero que na próxima sessão eles reflitam, né? Escutem um pouco, saiam dessa bolha que é aqui em Brasília, vá caminhar com as pessoas nas feiras, nos mercados e ver o que elas têm a dizer. Eu acho que é por isso, Marcelo, que infelizmente, te digo isso, infelizmente mesmo, essa CPI está derretendo a credibilidade na opinião pública, porque as pessoas estão vendo realmente esse show de espetáculo, de agressividade, de política. Tem inquisições, tem questionamentos que a gente vê senadores lá que não fazem uma pergunta, fazem só discurso político quando vai ouvir um depoente, né? E isso não é correto nesse momento, que a gente era para estar vendo reforma administrativa, que a gente era para estar vendo reforma tributária e tantas outras coisas para gerar emprego, gerar renda e poupar vidas também. Senador Girão, qual a possibilidade, de fato, do presidente Jair Bolsonaro comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, hoje o requerimento de Randolfo Rodrigues? Olha, essa sua pergunta é excelente, que é o tema do momento, né? E eu tenho uma percepção muito clara, porque eu estava nessa reunião prévia que queriam se formatar esse acordão, e eu vejo que essa atitude de chamar o presidente num momento como esse evidencia mais uma vez um palanque, né? Porque nós temos prioridades de ouvir os gestores, né, que estavam no Ministério da Saúde, e concordo com a volta de alguns aqui. Hoje votei a favor, né? Acredito que a gente precisa buscar toda a verdade, mas tem as prioridades, né? E eu vejo isso como uma contrapartida naquele momento para que não se chamasse governadores e prefeitos, né? Foi uma atitude ali para tentar ver se desviava um pouco, se negociava para que não chamasse prefeitos e governadores. E acabaram conseguindo, de fato, né? Os prefeitos foram poupados e o consórcio Nordeste que eu estava pedindo também não foi. Então eu acho que tudo isso é um jogo político, que a sociedade não tem mais, como é que eu digo para você assim, não aceita mais esse tipo de barganha, né? Esse tipo de situação, desses acordões que acontecem aqui dentro do Congresso, e a gente precisa realmente buscar um caminho com mais serenidade, com mais diálogo e menos intolerância, porque é isso que está acontecendo e o clima está ficando cada vez pior, e isso não é saudável para nenhum lado, nem governo, nem oposição. Eu acho que isso tudo está tirando um pouco das possibilidades que nosso país tem, que é um país que você sabe mais do que eu, é um país fantástico, né, com um povo trabalhador, empresários criativos, né, com recursos naturais, turismo, tudo para decolar. Mas essa politicagem, Marcelo, politicagem tem atrasado o país por efeitos puramente eleitoreiros. Agradecemos a participação do senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senador. Até a próxima. Paz e bem. Parabéns pelo seu trabalho.